Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando. Essa temática que eu vou desenvolver hoje, moderno na Pauliceia, é, na realidade, o resultado de uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo há algum tempo e já escrevi muito sobre isso. O nome do meu protagonista, mais conhecido como Mário de Andrade, o nome dele é Mário Raul de Moraes Andrade. Na realidade, Mário de Andrade nasceu, cresceu e morreu na cidade de São Paulo. Ele nasceu no ano de 1893 e morreu em 1945. É claro que a morte de Mário de Andrade traumatizou os intelectuais. Foi uma pena, morreu muito cedo, tinha muito para fazer. Mário de Andrade foi um dos grandes artífices da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922. Eu vou apresentar o autor, esse artífice da semana, e depois vou falar um pouquinho sobre a semana. Ele foi um colaborador extraordinário das principais revistas que existiam na época, na fase mais polêmica de Mário. Ele escreveu na revista Estética, ele escreveu na revista Terra Roxa, ele escreveu na revista Claxon e, posteriormente, ele escreveu na Revista do Brasil, cujo editor era Monteiro Lobato e que não concordava com as ideias dos integrantes da semana. Em 1917, Mário, ainda jovem, ele estreou alguns versos que tiveram uma repercussão muito frágil. Ele escreveu o primeiro livro modernista, que foi Pauliceia Desvairada, que realmente foi o que marcou a vida de Mário de Andrade, quando ele olha a cidade, o desvario que ali acontecia. Na realidade, essa Pauliceia Desvairada, ele escreveu em um momento bastante nervoso, digamos assim. Mário de Andrade nasceu numa família de classe média, eu não diria que era alta, não era baixa, mas era uma classe média. Menino pobre, Mário tinha uma paixão por livros, vivia endividado com os livreiros, e quando ele escreveu Pauliceia Desvairada, ele já vinha trabalhando com esses versos, onde ele se dedicava realmente à cidade, daí Pauliceia, mas não tinha nome ainda, ele estava escrevendo. Acontece que ele tinha realmente, às vezes, quando ele vinha da cidade, que tinha ido comprar livros ou tinha ido ver outras questões, ele sempre passava no ateliê de Brecheret. Brecheret era um artista plástico que se naturalizou brasileiro, era italiano, e Mário vai desabafar e contar esse fato que eu vou contar agora, 20 anos depois da semana, aonde ele diz: fui vaiado, que vergonha, não devia ter feito aquilo. Na realidade, Mário estava muito preocupado em trazer as ideias da semana, que era o modernismo, contrário, naturalmente, ao parzanismo, que vingava na Europa. Anos depois, ele escreve a Tarsila do Amaral,
Quando Tarsila faz a primeira exposição junto com Centraux, que arranjou o ateliê mais caro de Paris, e ela apresentou 2 quadros. Um quadro do Manteau Rouge, que era um autorretrato, e o outro da Negra. E quando Mário ficou sabendo, ele diz: volta, Tarsila, volta. A Negra é realmente a representação deste Brasil sofrido. As cartas que ele escreve a Tarsila são extraordinárias, e as que ela responde também. Eles ficaram muito amigos, a despeito de Tarsila ter se casado com Oswald, ela, na realidade, se tornou muito amiga de Mário. Então, ele sempre teve uma paixão pela arte, e mostrando também com grande inteligência naquilo que escrevia os costumes sociais e os costumes políticos do movimento modernista. Ele foi prenunciador, eu diria que ele foi criador de um estado de espírito nacional. Mário de Andrade, ele via a transformação do mundo com o enfraquecimento dos grandes impérios, com a prática europeia. E, na realidade, Mário via a consciência brasileira. Ele conseguia perceber que os progressos internos da técnica e da educação, que, na realidade, impunham a remodelação de uma inteligência nacional. E aí ele conta da Semana de Arte Moderna o que esse coletivo realmente desejava. Uma cidade que era um pequeno burgo, que se transformou em vila, e de vila chegou à cidade, se embelezou. Ramos de Azevedo, o grande arquiteto italiano, montou seu escritório aqui, fez grandes obras, inclusive o Teatro Municipal, onde ocorre a Semana de 22. A beleza da São Paulo já existia, mas e a cultura? Como desenvolver essa cultura? Cultura era isso que queriam os prenunciadores da Semana de 22. Com palavras até ásperas, de costumes sociais e políticos, o movimento modernista, eu posso afirmar que foi realmente o prenunciador, o preparador de muitas partes e o criador de um espírito nacional. Eu estava falando que, passados 20 anos, ele faz um desabafo. É um desabafo de um escritor que se autoanalisa depois de tantos anos de passados da semana. Ele foi alvo de várias críticas por não ter sido bem compreendido à época de 22. E foi muito significativo o modernismo no país, pois ele representou uma ruptura com o passado e apresentou conceitos artísticos inovadores. Foi essa semana um marco de uma nova atitude da cidade de São Paulo diante do Brasil. Uma semana que já vinha acontecendo no Rio de Janeiro, mas que agora está em São Paulo, e muitos dos intelectuais do Rio vieram para São Paulo. Então, é uma união de ideias. É, na realidade, a atitude inovadora, vislumbrando um novo olhar ao ensino, à pesquisa na área de humanas no território brasileiro. Ao discorrermos, na realidade, os artigos anteriores que foram postos por Mário e pelos integrantes da semana sobre a trajetória, as representações culturais, ele sempre colocava que existia um mau nacionalismo. Muito há que se falar sobre o prodigioso personagem. Mário tem
tanta coisa para se falar que eu, naturalmente, em 15 minutos, não tenho a capacidade de resumir. Eu vou discorrer um pouco sobre Pauliceia Desvairada. Pauliceia Desvairada, que eu já falei, que vinha sendo escrita por Mário, e que, na realidade, eu vou falar a própria fala do Mário. Vocês me dão licença? Eu vou ler o que Mário fala. Em 1920, foi um ano de sofrimentos. Já ganhava para viver folgado, mas na fúria de saber as coisas que me tornara o ganho, fugia em livros. E eu me estrepava em cambalachos financeiros terríveis. Em família, o clima era torvo. Se mãe e irmão não se amolavam com as minhas loucuras, o resto da família me retalhava sem piedade. Foi quando Brecheret me concedeu passar em bronze um gesso dele que eu gostava muito, era a cabeça de Cristo. A cabeça de Cristo, onde Cristo aparecia de perfil e o cabelinho todinho trançado em duas longas tranças. Cabeça de Cristo, que eu sempre gostei, mas era muito cara, diz ele. Andava a pé por não ter dinheiro para pegar o bonde. No mesmo dia em que Brecheret me oferece a cabeça de Cristo, eu gastara 600 mil réis em livros. Não hesitei. Foi mais conchavos financeiros com o irmão, e afinal pude desembrulhar, feliz da vida, em casa, a minha cabeça de Cristo, sensualíssima, feliz e aparentada, aparentada que morava pegado, invadiu a casa da minha mãe para ver o que eu havia trazido. Berravam, gritavam, estrilavam. Aquilo era pecado, dizia minha tia Maria Luísa Vaso. Maria Luísa, isso é um pecado, dizia minha mãe. Maria Luísa, isso é um pecado. Teu filho é um marginal. Depois fiquei muito nervoso, não aguentei os gritos e os xingamentos que recebia e os atritos entre família. Depois subi para o meu quarto. Era noitinha, na intenção de me arranjar, sair, espairecer um bocado, botar uma bomba no centro do mundo. Me lembro que cheguei à sacada, olhando sem ver o meu largo, ruídos, luzes, falas abertas, subindo dos choferes de aluguel. Não sei o que me deu. Fui até a escrivaninha, abri um caderno e escrevi o título em que jamais havia pensado: Pauliceia Desvairada. O estouro chegara ao final, depois de quase anos de angústias interrogativas. Portanto, meus amigos, Pauliceia Desvairada foi o grande livro de Mário. Depois ele escreveu Lira Paulistana, escreveu vários, e a vida dele foi também mudando. Mas Pauliceia Desvairada é efetivamente um roteiro definido. Trata-se de um livro de poemas, onde o linguajar coloquial, simples, e irreverente para falar da cidade de São Paulo, aparece nas escritas dos erros gramaticais ali postos propositadamente. Ou seja, Mário colocou-se numa forma de protesto contra as correntes dominantes. A obra revolucionou a linguagem poética brasileira e disseminou o verso livre. Ou seja,
Pela primeira vez foi feita uma poesia sintética, uma poesia fragmentada e antirromântica, retratando os problemas desta cidade, que se queria grande e era heterogênea. Mário amava a cidade, mas tinha por ela uma relação ambígua. Ora a entendia como um palco de festejos multiculturais, ora a via como um local corrompido pela desmedida ambição capitalista. Ou seja, São Paulo era, quando surge Pauliceia desvairada, um cenário de grandes mudanças por imensos processos de urbanização e uma forte explosão demográfica. É o processo da imigração acelerada que vai aumentar a população desta cidade. Uma Babel de línguas, costumes e tradições nesta cidade, juntando-se à população nacional. Pauliceia desvairada, na realidade, ela repousa nestas questões. A obra ficou marcada pela crítica, aquela crítica sutil que Mário sabia usar e sabia usar com inteligência o alvo principal deixado por ele. Estas manifestações são sempre ressaltadas por inovações estéticas. Ele dizia: eu canto da minha maneira, que me importa se não me entendem. Ele falava isso mesmo com muita frequência. Depois de Pauliceia desvairada, ele se tornou realmente um marco na literatura brasileira. E um marco na literatura modernista brasileira. Já na primeira publicação, ele fala isso. Mário, ele foi ao Rio, ele foi convidado para ir ao Rio. Ele foi para o Rio, ficou 2 anos no Rio, acabou sendo professor da universidade, escreveu em jornais, mas foi pouco o idílio que ele viveu com o Rio. Ele tinha saudades da sua Pauliceia desvairada. Na realidade, Mário foi múltiplo. Ele mesmo dizia: Mário foi 300, foi poeta, foi escritor, foi músico, foi professor, foi funcionário público, foi fotógrafo amador. Nunca viajou ao exterior. Viajou em alguns lugares neste país desvairado. Rio, Amazonas, Nordeste. Folclore era a sua grande visão. Deixou sua marca em todos esses ramos. Aos 51 anos, tinha muitos planos. Queria encenar um balé com a temática indígena e ser musicado pelo maestro Mignone. Estava radiante. Tinha criado o ônibus que percorria a cidade distribuindo livros para as crianças e voltava uma semana depois para recolher e entregar outros. Ele era um homem culto e queria fazer cultura. No dia 25 de fevereiro de 1945, conversava com Luiz Sala, do Condefá, que viria posteriormente a ser o presidente do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que era o IFAM. Expunha ao amigo enquanto tomava uma xícara de chá. O que ele expunha ao amigo? Ele expunha alguns projetos de trabalho. Subitamente, ele sentiu uma forte dor no peito e faleceu em frente ao companheiro. O coração que abrigava a Pauliceia não conseguiu suportar um infarto. Sua morte comoveu amigos. Artistas, outrora amigos das pilhérias e das risadas,
ou impenetráveis em suas indiferenças pela realidade mundana, se curvaram diante do fato incontornável. A impotência diante da morte irmanou a todos, amigos e inimigos, críticos favoráveis e críticos que o condenavam. Conciliou desafetos, uniu, deixou um legado gigante para um país que ainda hoje procura por sua identidade. Mário de Andrade foi extraordinário. Mário de Andrade ele dava aulas no Conservatório Musical desde menino, quando terminou a faculdade de música, ele deu aulas no Conservatório de História da Música Nacional. Ele foi um gênio, teve amigos extraordinários, rompeu a amizade com Oswald de Andrade, mas teve outros grandes amigos. Ele deixou um testamento onde ele queria ser enterrado. E aí ele vai contornando, não me dá tempo agora de colocar, posso colocar no artigo. Veja bem, ele vai contornando onde ele quer que enterrem os seus olhos, onde ele quer que enterrem o seu nariz, a sua boca, os seus ouvidos, as suas pernas e o seu coração. Dentro dessa cidade multifacetada que ele tanto amou e que ele tanto escreveu, em que ele tanto se tornou o grande exemplo da semana de 22 e continuou. Ele foi convidado para ser o diretor da cultura paulista, e ele ocupava esse cargo, daí eu dizia que ele era funcionário público, ele trabalhava realmente no acervo documental, e foi ele que criou a revista municipal, uma revista que existe até hoje e que está consolidando grandes artigos, grandes doutorados, grandes mestrados. Mário é um exemplo. Eu tenho por Mário uma admiração muito grande. Ele faz uma entrada em Pauliceia Desvairada em que ele escreve uma carta a Jesus. Ele era extraordinário. Mário foi efetivamente dentro da cidade de São Paulo, ele amava o folclore, ele amava a música e as artes plásticas, sendo um grande admirador da cultura brasileira. Mário deixou marcas incríveis por não ter se prendido a padrões de comportamento nem de escrita. Ao contrário, sempre quis se desvincular dos modernismos europeus. Ele queria uma cultura nacional que unisse esse Brasil culturalmente, não criando fronteiras dentro do nacional. Ele queria criar uma cultura nacional própria. Para isso, viajou para algumas regiões do país, eu já falei nisso, conhecendo e descobrindo particularidades dentro do imenso geográfico nacional que nós temos: o Nordeste, o Centro, o Sul e o Norte. 5 regiões que ele palmilhou nas suas obras. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.